Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast. Temos a honra aqui de receber novamente, já vou chamar de amigo, que já caímos na intimidade, não adianta, o Renato. E nesse episódio a gente vai falar sobre como vender mais e vender melhor. Não adianta só vender, a gente tem que também agregar, saber os caminhos, e é sobre isso que a gente vai discutir nesse episódio aqui. Antes do meu adorável co-host se apresentar novamente e apresentar o nosso convidado, eu vou aproveitar aqui para agradecer os nossos patrocinadores. Então, iniciando pela Matrix. A Matrix é especialista no fornecimento de produtos e serviços voltados para o tratamento de efluentes industriais e sanitários. Fundada em 2003, a Matrix tem mais de 22 anos de experiência, trabalhando continuamente com produtos e serviços voltados para as estações de tratamento e de efluentes e águas. Então, se você precisar de alguma coisa, entre em contato com eles aí. Giovanni e Vanessa estão sempre rodando aí para resolver esses problemas de estações de tratamento. E também a Lovebond, que há mais de 130 anos é referência em soluções analíticas para a qualidade em água, presente em mais de 160 países. Agora no Brasil, a Lovebond oferece uma diversa gama de reagentes, como por exemplo DQO, DPD e vários outros. E também instrumentos analíticos de alta qualidade a preços competitivos, ajudando empresas e laboratórios a obter resultados precisos e confiáveis. Por último, e não menos importante, a nossa empresa de consultoria, a Bellwater. Então, se você quer ter o atendimento personalizado com essa figura que sou eu e essa figura que é meu pai, você pode entrar em contato com a gente, tá? A gente trabalha aí com treinamento na sua estação, treinamento online. Temos aqui nossa adorável ferramenta de conteúdo gratuito para você, o EfluenteCast. Temos aí diagnóstico de estações, projetos de estações, readequamento. A gente faz de tudo. Falou efluente, água, a gente está aí com conhecimento para ajudar você, ajudar a sua empresa a atingir todas as metas aí que tem de ESG, reuso, atendimento de padrões para lançamento. A gente está em tudo, tá? Então, pedir aí que meu pai se apresente novamente para a gente poder dar as boas-vindas de novo para o nosso querido amigo Renato aí para falar sobre vendas. Olá, amigos do EfluenteCast, muito bem-vindo a mais um episódio. Já lembrando que se você não acompanhou o episódio anterior, vai até lá, tem muita dica boa com essa parte, vamos dizer assim, inicial de como vender mais e melhor. E quero já de antemão agradecer ao Renato por essa disponibilidade de tempo. A conversa no episódio anterior foi fantástica e eu acredito nessa também. Estou muito curioso, vou ficar aqui escutando, aprendendo nessa parte que eu acredito sempre é bom, como vender mais e melhor. Então, Renato, muito obrigado, seja muito bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast. Obrigado novamente pelo convite. Uma honra estar aqui novamente com vocês, trazendo esse conteúdo que é de interesse sempre de todos, né? Eu digo que a gente é vendedor a todo tempo, né? A gente está sempre se vendendo para a esposa, para a namorada, para o chefe, para o amigo, né? Com certeza. Então, obrigado, parabéns, sigam nessa linha de servir primeiro, né? Então, obrigado e estou à disposição. Bora lá. Quer começar com as tuas dúvidas ou com as Comece com as tuas. Cara, a gente sempre busca, obviamente, ter um bom atendimento, porque eu acho que não adianta a gente vender bem e não entregar, né? Então, honestamente, eu acredito que a gente tem muito a entregar. Mas na internet, normalmente, a gente vê muito conteúdo que fala sobre vendas que cara, é aquela venda no telefone, é aquela venda de um produto extremamente redondinho, normalmente com um ticket mais baixo. E quando a gente fala aqui, pô, uma graxaria, uma estação de reuso, uma decanter, tridecanter, flotador, tudo que, né, você já trabalhou também, a gente está falando de um ticket mais alto. Então, qual que você enxerga que é o melhor caminho para uma venda nesse sentido? Porque eu entendo que é diferente, não é pegar o telefone, buscar talvez uma lista no Google e ligar para todos eles oferecendo um equipamento, uma planta. Pô, você tem uma venda de 27 milhões. Não vai ficar fazendo 1000 ligações no dia, cara. Tem um produto aqui, quanto que custa 27 milhões? Né? Então, Uhum. qual que é o caminho que você entende que é mais interessante da gente seguir para chegar aí à consolidação de uma venda de alto ticket? Tá bem.
Vamos lá. Eu caí na venda de auto ticket, né, por acaso, né, nesse meu novo projeto, que eu comecei no Paraguai em 2016, convidado pela pessoa do Darlan Dalla Rosa, um dos sócios fundadores da Triel HT. E para mim foi muito estranho, sabe. Antes disso eu trabalhava na Jaguar Land Rover, então a gente vendia 3, 4 carros por mês, cada um, né, ali em Chapecó. E quando eu entrei então nesse novo projeto, né, hã, eu fiquei 10 meses sem vender Nada. nada. Digo: "Meu Deus, daí eu digo: "Não, eu sou ruim mesmo, né, cara". Eu realmente me confirmou que eu não sou um bom vendedor, né. E aí eu nesse desacreditamento em mim mesmo, né, estava descredo, essa é a palavra correta, em mim. Porém, esse meu diretor, ele acreditava em mim, né, até quando eu pedi demissão, me lembro nós voltando de Porto Alegre, ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Renato, tem tanta gente que fez menos que você", porque eu ficava 45 dias sem voltar para o Brasil. "Tem tanta gente que fez menos que você e deu certo. Por que é que você vai dar errado? Veja quanto que você quer de adiantamento de comissão e segue fazendo". Digo: "Meu Deus do céu, né, cara". Seguimos, né. Então veja, onde eu fazia uma venda por semana, eu fiquei 10 meses sem vender. Daí que eu comecei a entender em partes, né, que a venda de high ticket, como mais gourmetizada a palavra, né, a venda high ticket ela tem um tempo bem maior, né. Eu, como representante comercial, por isso que ele queria me adiantar a comissão para eu poder pagar as minhas contas na estrada, hotel, combustível, enfim, alimentação, né. Mas também quando eu fiz uma venda, zerou a conta, né, que eu fiquei em haver, né, estava devendo para ele, fiquei em haver, né. Então assim, essa jornada da venda high ticket ela é psicologicamente forte. Imagina, cara, 10 meses, né. Se a gente falar dessa tem um post até no meu Instagram já, se nós falar essa de 27 milhões, cara, ela começou em 2007 e eu vendi em 24 e ainda não terminei de entregar, nós estamos em 25. E a comissão recebe depois, né, vocês estão você sabe como é que é, né, depois que o cliente paga, né. Então assim, a high ticket ela tem um período muito longo e eu entendi logo em 2016, quando fiquei todo esse tempo sem vender, né. Então, ela isso serve para corretor de imóveis, serve para carro, o cara vende 60 carro 1.0 no mês, enquanto uma Jaguar Land Rover, eu tô falando 4 no mês, se nós ir para uma Ferrari nem se fala. Então fazer uma comparação nesse Uhum. nível, né, que fica de mais fácil entendimento para quem está aqui nos ouvindo e nos vendo. Então assim, a high ticket, tu não tem que ser um vendedor, no meu entendimento. Óbvio, eu não sei tudo, né, mas a venda de high ticket tu não tem que ser um vendedor, tu tem que ser um professor. Como assim? Por que que eu falo um professor? Porque nessa venda você precisa explicar, você precisa dar uma aula, por que que o cara deve comprar de você e não do outro. E essas diferenças às vezes são de milhões de reais. Tipo, é o que o cara não ganha numa vida em uma compra, né. E ao mesmo tempo você tem que entender que o teu cliente tem dinheiro, tu só precisa mostrar para ele o porquê que ele vai comprar, o de você ou de outro, né, produto A ou produto B, né. No ramo de graxarias, como você comentou, Augusto, uma graxaria tranquila, ela custa 20 milhões de reais, tipo, tranquilo, sem fazer esforço. 5 é de 5 para cima, então 5 milhões, cara. E o cara compra na tua confiança. Lógico, na confiança da marca também, né. Com certeza. A marca te ajuda muito, né. Porque você compra o cavalinho, né, se tu tirar o cavalinho da Ferrari, tu não vai mais querer pagar a mesma coisa, né. Eu te dou uma Ferrari, tiro todos os adesivos, boto outra marca.
o cara não vai pagar a mesma coisa. Então, tem isso, né? Então, eu anotei aqui pra gente falar, são de 4 etapas de uma venda, principalmente essas de high ticket. Essa de ligar 100 vezes, cara, isso não vai dar certo para high ticket, que é o que eu caí por acaso, né. Na da Land Rover também não é assim, tá entendendo? Mas quando eu vendi a faca de brinde, para o meu amigo, para o Heitor, a faca de brinde sim, então aí sim, tem que ligar 100 vezes. Não para o mesmo cara, para 100 pessoas diferentes, entendeu? Agora quando tu vem para high ticket, hoje high ticket é menos de 1% da população brasileira. Eu vou te falar que é 0,5, isso aí vai dar o quê? Se nós temos 220 milhões, vai dar 10.000 pessoas? Não consegui fazer a conta aqui, senão vou me atrapalhar na minha linha de raciocínio. Mas é menos de 1%, tá entendendo? 100.000 pessoas ali, 50.000 pessoas. Então não tem, né. E aí no meu mercado que é mais nichado, que hoje é plantas frigoríficas, que eu sou especialista em plantas frigoríficas, eu comecei a minha jornada em 2007 em plantas frigoríficas, né, vendendo máquinas, e hoje sigo. Então assim, a venda de high ticket, ela depende muito do emocional e consequentemente do financeiro desse vendedor. Eu era sozinho quando comecei, não era casado, não tinha filho, não tinha nada, então qualquer troco eu me virava, dormia em qualquer lugar, né. Eu só fazia minha coisa e o que que aconteceu? Nessa época, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava de segunda a sábado de meio-dia, e aí sábado ou domingo eu trabalhava também. Como? Eu me deslocava de Campinas para Ribeirão Preto, para na segunda eu já estar lá, entendeu? Aí eu vejo vendedores, às vezes, que trabalham nessa linha que eu trabalho, e aí eles querem, "Não, eu vou sair segunda de manhã da empresa". Cara, tu sabe que tu não vai dar certo. Já esteja consciente, que nem o Darlan Dalla Rosa falou para mim: "Não, Renato, todo mundo fez menos que tu fez e deu certo, não tem por que tu dar errado". E ao mesmo tempo eu digo, então, se você não fizer diferente, tu vai ser só mais um, tá. Se você já fizer das 8 às 18, tu já vai ser bom no mundo de hoje, né. Mas enfim, eu acho que tem um pequeno processo que eu acho que a venda ela acontece primeiro a venda acontece por relacionamento, depois por confiança em você e no terceiro passo veio o Pix, que é quando ele sente segurança. É aqui que ele vai comprar, não é no relacionamento e na confiança. Quando ele sentir segurança no que você fala, no seu no seu preparo técnico, né, tem que saber alguma coisa tecnicamente daquela carro, daquela máquina, daquele projeto. Eu vendo só projeto, tem que saber explicar o projeto, né. E o quarto passo eu digo que é a experiência, né, que é o pós-venda, né. A experiência depois que ele comprou, vai fazer ele comprar depois ou não, né. A forma com que você vai conduzir esse pós-venda tem que ser prazeroso, né. Eu até tenho comigo que a primeira venda é o vendedor, a segunda venda quem faz é o pós-venda. Porque na primeira eu vou lá e digo: é isso, aquilo, outro, outro". E o cara então vai sentir segurança e em um momento vai fazer o Pix, vai assinar o contrato. Mas a segunda compra, se tudo o que tu falou não for verdade, aí complicou. Então eu digo que a segunda compra é feita pelo pós-venda. Problemas temos em todos as esferas, tá? Agora é como que vai ser a jornada do cliente nesse problema. Tem que ser melhor do que na compra, que aí tu ganha a segunda venda e também você ganha a fidelidade dele, né. Então, eu acho que nesses 4 pilares que eu tenho comigo, que funciona, que é relacionamento, confiança, segurança e experiência, eu trabalho dentro disso, entendeu? Dentro disso para eu ter os resultados que eu tenho hoje. Hoje eu foco bastante, porque já são 9 anos no Paraguai, então eu já tenho relacionamento, confiança e segurança. Hoje eu foco bastante na experiência, né, e quero melhorar. A última experiência foi pagar a Fórmula 1 para clientes meus, vim via
com tudo pago aqui em São Paulo, no GP, né. Então essa foi a minha última experiência, né. Às vezes com colaboração com as empresas, esses tempos nós conseguimos a empresa me ajudou, a gente botou um jato lá. Eu ia falar desse exemplo, cara. Eu te acompanho no Instagram faz tempo, né? A gente já trabalhou junto no Paraguai, inclusive, quando Verdade. acharam que eu tinha falecido, passado dessa pra uma melhor. Ai, um beijo pra Flávia e pra Tati aí, se estiverem escutando. E eu lembro de ver isso no teu Instagram, cara, e eu fiquei muito impactado. Eu É, disse, putz, eu ainda quero chegar nesse ponto. Eu penso em fazer uma venda, ou tá trabalhando para fazer a venda, ou já fez e poder dar. Cara, esse tipo de. Eu vou chamar de conforto, mas é um conforto associado à experiência. Dá. Fiquei assim, me colocando no lugar do cliente. Eu disse, cara, pensa o quanto se sente valioso, valorizado, né? Pô, tá vindo um. Ah, não. Não é eu vou pagar a passagem pra tu vir. Pô, tá indo um jatinho buscar vocês. Eu lembro que eu vi aquilo, eu fiquei. Cara, pra minha cabeça foi um negócio de outro, de outro mundo, assim. E muito legal isso, pode comentar, é só porque eu lembro, esse episódio foi muito emblemático pra mim. não, e é para mim também. Fica tranquilo que para mim também é, poder proporcionar isso, né, ao cliente essa experiência e, enfim, então eu hoje, né, no meu modelo, na atual situação, que eu estou chegando aos 10 anos de empresa de atuação no Paraguai, eu foco nessa experiência, sabe. Então, a venda de high ticket ela tem essa, cara, anos para vender. Vender um equipamento específico, entendeu? Um outro, né. E o meu mercado é pequeno, né, se a gente falar em plantas frigoríficas. É pequeno, né, é bem nichado. Então, assim, ao mesmo tempo que acontece algo bom ou acontece algo ruim, isso ecoa, isso Claro. ecoa, né. Semana passada um cliente me disse inclusive: "Não, porque eu também quero ir para a Fórmula 1 daqui uns dias". Disse: "Não, tá bem, vamos organizar, né". Então assim, foi uma situação, pontual aquela ali, mas que realmente são algumas experiências que a gente tenta proporcionar, né. Mas não é só a Fórmula 1 e o jato, é muito mais valoroso, ele passar por um problema de pós-venda e você resolver. Eu até hoje, eu pego umas peças de R$ 1.000, eu pego no meu carro e levo na mão, tá aqui, entendeu. Tive uma discussão com um cliente inclusive que achou que eu estava cobrando demais, não, fica tranquilo. Compra de quem tu quiser, isso aqui não me dá lucro. E é verdade, né. Não dá prejuízo, mas não dá lucro, né. Se eu botar o quilômetro rodado, não dá. Esses dias eu fiz uma Não, conta e não paga as com contas só com isso. fiz uma conta, consultei um outro, né, acho que será que eu tô certo, sabe. Quando o cliente me questionou que eu estava cobrando demais, eu digo: "Não, eu não quero, né, cara, quero ser justo". Falei com um amigo meu que, né, ali, que trabalha assim, disse: "Ó, a situação é essa, essa, essa". Diz ele: "Eu na empresa não faria pelo valor que tu fez". Tipo: "Puta merda, mas então eu vou cobrar mais". Porque é tempo, é dinheiro, entendeu, é deslocamento, entendeu. Levar uma peça, mas eu não foco na peça, eu quero vender a máquina, eu quero vender a planta inteira. Lógico que nem tudo depende de você, mas faça o que você puder fazer, faça o seu melhor com o que você tem, como é que fala o Cortella, para fazer melhor ainda quando você tiver melhor ainda, né. Cortella fala isso, né. Então essa high ticket, cara, te confesso que o vendedor tem que estar muito preparado psicologicamente e financeiramente. Eu mesmo, hoje em dia, devido a sobe e desce das vendas, tem meses que eu recebo muito pouco, tem meses que eu recebo um monte. Então eu aprendi a ter esse controle financeiro, né, depois de um tempo. Comecei a entender como é que funciona, sempre tem que ter dinheiro para viajar e tal, né. Então, esses são alguns tópicos, não sei se respondi sua pergunta, Augusto. Com muita propriedade. Passar Eu, para as dúvidas agora do eu pai. tenho uma pergunta, ela tem Uhum. US$ 1.000.000. O que tem, em comum um vendedor, um bom vendedor de um ticket mais baixo em relação a um vendedor de um ticket mais alto?
semelhanças entre eles? De sucesso, no caso. De sucesso. Fome, não de comida. Uhum. Fome de mudar de vida. Vamos escrever aqui, ó. Oh. O senhor trabalha com tratamento de fluentes, né? Uhum. Conhece graxaria? Conheço. Bastante ou pouco? Não muito. Eu te ensino. Te ensino em 15 dias. Tudo sobre graxaria. Só que eu não posso te ensinar a querer. A fome é tua, isso eu não posso te ensinar a ter fome. E tu querer mudar de vida, isso é teu. Isso é o que eu mais é difícil de tu entender numa primeira entrevista com um cara. Eu já tive um cara que tinha muita fome, só que ele achou que em 6 meses ia resolver a vida dele, tá. Fome e ganância são coisas diferentes. Não, totalmente diferente. Ganancioso tá fora dos valores da Explendor, da minha empresa, da minha pessoa, da cultura da nossa empresa, tá entendendo? É a mesma coisa eu pedir pra você fazer um extra final de semana e você não puder. "Ah, mas tem que acordar às 5 da manhã pra ir lá e tal". Cara, não tá alinhado com a minha cultura, porque 2 semanas atrás eu acordei às 5, fiz uma reunião de cinema, não, voltei pra casa feliz, acordei cedo, fui lá, atendi o cliente, fiquei até 1 da tarde, não almoçamos, eu saí, almocei, passei em outro cliente que fazia 5 anos que eu não visitava, né, então esse meu novo modelo de negócio morando em Cascavel, passei a visitar ele, caiu entre aspas no meu colo, um projeto de $3 milhões, não caiu, né, eu fui buscar. Lembra que eu falei que há Uhum. pouco que eu passei a visitar ele? Mas que eu estava deixando dinheiro na mesa. $3 milhões o projeto. Então, o que tem em comum das pessoas de sucesso, seja do Flávio Augusto, do Carlos Busch, do Augusto, do Marcelo, do Renato, do nosso amigo que está ajudando nas gravações, que é fome. É fome de mudar de vida. E aí, se tu juntar a fome com disciplina, é de Pix grande na conta. Não tem, não. Sabendo dar tempo ao tempo. Isso, fome e disciplina, né. Aí, Continuidade. continuidade, tem tantas outras coisas, né. Quanto mais adjetivos bons desses você ir juntando, ter a paciência, né, no high ticket, né. A high ticket ela judia tu começar já de high ticket judia, né. Então assim, a fome de mudar de vida, dele, da família, tá entendendo? Cara, a minha história é impressionante, assim, às vezes eu paro e digo: "Meu Deus, é isso tudo que tu tá me dando", sabe? Tudo isso que Deus quer pra mim, mas, até eu comento, às vezes a pessoa: "Não, se Deus quiser", eu digo: "O que depende de você, ele não vai fazer". Que nem tirar a pedra, o ser humano tirou, mas ressuscitar Jesus foi ele. Tá entendendo? Ele é o Deus do impossível. Agora o possível é você. Não, não, se Deus quiser, daí que hora tu acorda? Não, eu acordo pelas 9. Poxa vida, jovem. Aí nem Deus querendo vai dar certo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, se é que está respondida, é fome, né? Quem quer mais, vence. E isso eu achei fantástico. E e respondeu sim. E uma outra que eu tenho é, o que dentro dessa fome então, quer dizer, o cara tem fome, então ele, vamos dizer assim, cumpriu o requisito básico, né, e então agora para ele vender, o que de importância na tua opinião tem, buscar técnicas, métodos, o saber mais sobre vender, sobre técnicas de venda, como tu enxerga isso como algo, importante ou não, para esse cara que tem fome e quer vender mais e melhor? Tá, vamos lá. Continuamos em high ticket, né? Sim, Só senhor. só pra gente, às vezes porque às vezes o high ticket não cabe para o cara que vende Uhum, chip de celular, não adianta. uhum, Nessa nossa conversa, que se uhum. quisermos ser amplo, aí vai ser amplo, nós vamos Ah, não, seguir vamos vamos seguir vamos nessa seguir linha. nessa linha, aham. Tá, o cara tem fome, eu contratei um com fome, comentei, e não deu certo.
Segunda coisa, conhecimento, vou botar antes da palavra básico, técnico do que tu tá vendendo. Eu tenho um flotador de 100 metros cúbicos. Não, o outro também tem, ele também tem, o outro também tem. Tá entendendo? Não, eu tenho um flotador de 100 metros cúbicos, veja só. O nosso aço é nacional, papapá. Olha aqui, nós usamos essa máquina, é laser para soldar inox, já viu? Só tem uma na cidade, é nossa. Tá entendendo? Ele não tem relacionamento com o cliente e nem confiança. Ele pulou, ele foi para segurança já, onde acontece o Pix. Aí depois ele vai ter que fazer os outros. Para conhecer o Pix tem que ter os três. Não acontece, ainda mais nesse valor de milhões. Tá entendendo? Então depois da fome, o conhecimento básico técnico. Não, mas a empresa não me ensinou. Mas, cara, a empresa não precisa te ensinar, tem internet. De Fluente, é só ouvir todos os episódios que de Fluente quer, tu já sai melhor do que teu gerente que te contratou. Tá entendendo? É só você buscar e querer. Quem quer mais, vence. É isso que eu falei há pouco. Então, assim, fome, conhecimento básico, tá? Das coisas. Eu falo até por mim, isso aí, quando eu comecei. Então, um terceiro aditivo à sua pergunta, daí sim, aí nós vamos para um curso de vendas, né? Que seria a parte de Técnicas de vendas. técnicas e ferramentas. Um Isso, CRM, isso. um... Não, vamos esquecer o CRM. Esquece o CRM agora. O cara não tem dinheiro, tá começando. Ele vai ter que arrumar depois de um. Isso aqui ele vai ter que investir em técnicas de venda. Sabe como? Assistindo o conselho de graça, assistindo aqui esse podcast, ouvindo um pouco o que eu sei, eu tô tentando ensinar, entendeu? Técnicas de venda. Por exemplo, o senhor quer me comprar esse copo, tá? Esse copo aqui tá R$ 100. E o senhor me pediu para eu fazer por 80. Leva dois. Uma troca. Um cliente meu me pediu 10% de desconto esses dias. Não, se tu comprar dois, é 10. Já escrevi na proposta, tu comprar só um é 5. Ele quis comprar só um. A empresa ganhou 5% a mais. A decisão foi dele. Se tu me comprar mais, eu dou mais desconto. Comprar menos é menos. Então são essas técnicas que funcionam. Tá entendendo? Eu já vi às vezes o vendedor, aí que os vendedores tá meio despreparado tecnicamente, psicologicamente, financeiramente. Se eu, ó, quero te comprar esse copo por 100, ó, tá por 100, mas por 80 eu te vendo. Tu não me pediu desconto, homem do céu. Eu já vi que Tá não todo é desesperado. verdade que tu tá dando desconto, o cara nem pediu. Tá entendendo? Então, assim, falamos 3 fatores, o primeiro é fome, isso é Básico. fato básico. Contratou ele com fome, ele tem que buscar conhecimento básico. Isso eu acho que sim, falta das empresas. Já eu passei por uma situação onde a empresa me deixou 30 dias na fábrica. Me contratou como vendedor, botou o jaleco, pintar, apertar parafuso, nada assim demais, né? Carregar caminhão. Cara, aquilo foi uma aula fora do comum. Consegue ver no detalhe. Vamos voltar aqui sobre a minha história Thor Máquinas, graxaria. Eu não sabia o que era graxaria, né? Eu não vou saber o que é isso aí, cara. Um cliente meu no Paraguai virou meu amigo, um brasileiro, o maior criador de suínos lá, me buscou, me pedindo se eu sabia. Eu não sei, né? Vou atrás, né? E aí eu não fiz a venda, eu acompanhei o meu gerente fazer a venda nessa oportunidade. E aí eu digo, pá, preciso aprender. O que eu fazia? Eu ia nos startups. Ficava ali sujo de uma semana dentro da graxaria. Só não entrava dentro de gestor, por causa que Não questão de podia. não posso, né? Segurança. Segurança. Mas 4 da manhã nós ia para a fábrica. E assim eu passei uma semana, né? Então, assim, esse conhecimento básico, mas a Thor não mandou eu ir. A minha fome disse que eu quero ir fazer esse startup com os piá. Tá entendendo? Então, esse conhecimento básico técnico, eu não tenho uma base grande. Hoje eu tenho.
Uhum. Mas hoje você tem pelo tempo, né? Mas na época que você não tinha esse tempo, no start você foi atrás da última camada que seria a experiência, para Exatamente, dar essa segurança que daí vai voltando os níveis que você passou ali. entendeu? Perfeito. Aí tu tá lá, diz, pô, esse cara é bom, entendeu? Então, essa é as premissas do pequeno e do grande, né? Legal. Ter fome de mudar de vida. Muito massa. O tempo passa rápido aqui. É verdade. Muito rápido. Ah, Ai, ai, ai. deixa eu para encaminhar pro final, mas pode fazer mais uma pergunta, eu acho que cabe. Não, não, eu tenho tempo aí. Que horas são? É. Qual acho que a diferença, né, Renato, que muita gente fala, né, entre o vendedor eficiente e o vendedor chato? Porque tem muita gente que acha que para ser eficiente tem que ser chato. E aí é aquela tua história, bate 30 vezes, porque se tu bateu 10 não é o suficiente. Então tu bate 30 que tu vai talvez conseguir uma, né? Qual é essa diferença? Como que na venda isso tem que acontecer, sabe? Porque eu acho que o primeiro pilar que tu falou é relacionamento. E o relacionamento tu não é quantidade, é mais qualidade de como tu vai criar esse relacionamento, né? No relacionamento, ele vai em encontro do que a gente falou antes de ser intencional. É estar no ambiente que o teu cliente está. Em uma feira, no restaurante que ele vai almoçar, né? Quando a gente fala ligar 30 vezes, eu não ligo para o mesmo cliente 30 vezes. Eu não consigo, eu já trabalhei com uma empresa conhecida nossa e eu não suporto isso aí. Eu não suporto, eu não trabalho assim. Tá tudo bem, dá certo para eles. E eu acho que o cara que faz isso é porque ele tá inseguro, tá? Porque, cara, se tu quando eu entro hoje numa venda para perder a venda. Parece louco, né? Não venda. Eu entro mais ou menos assim, entendeu? Porque eu sei o que eu tô vendendo, tô tranquilo, eu apresento, como é high ticket, eu apresento meu produto, os meus diferenciais, boto o preço na mesa, deixo ele pensar. Eu não fico ligando, eu não fico insistindo, eu vou te contar uma história de março que aconteceu. O um dos meus gerentes me bypassou com um cliente. Eu fico furioso com isso aí. É porque quando eu falo para ti bom dia, eu já tô pensando porque que hora eu vou dar o boa noite. Eu desenho storytelling com a técnica de vendas que eu uso para chegar no Pix, né. E ele me bypassou. Eu digo: "Não, então tá bom, então sai fora". Cara, o cliente ficou 30 dias para depositar o valor. Daí eu liguei para "Cara, o que que tu fez com o cliente, homem do céu?". "Não, cara, tu me bypassou, acho que não é legal, então". "Não, mas tu tem que cobrar". "Não, agora é tu". Tu entrou na jogada, né. Então, a questão para não ser não a questão entre ser chato, vamos botar aqui, ó, chato e persistente, Isso, talvez persistente seja a palavra melhor. tá. Não sei se eu A escrevi diferença. correto aqui, a diferença. Cara, o chato é ele que ele vai ligar 10 vezes para a mesma pessoa, o persistente vai ligar para 10 clientes diferentes. E tu tem 10 propostas para ligar hoje? Tem, né. Pega teu Uhum. WhatsApp e tem 10 para tu ligar, tu também. E eu também, eu tenho mais. Então, assim, o chato é tu ligar 10 vezes para a mesma pessoa, e acontece, cara. E persistente é o que liga 10 vezes para 10 pessoas diferentes. Uhum. Tá entendendo? A jornada do cliente tem que ser tranquila, mas nesse pega esses empresários que estão negociando sempre milhões, sabe, não é uma vou comprar, mesmo nós ali, comprar um celular, cara, a gente não toma decisão assim: "Ah, vou comprar o celular e deu". É um investimento que não é grande, mas é grande, vou fazer o quê depois com aquilo ali? Tá entendendo? Uma graxaria vai fazer o quê depois com o digestor? Um abate, uma desossa, um flotador de 100, se um de 50 solucionava. Então o cara não vai tomar decisão assim. E o chato, e eu conheço bastante chato, colegas de trabalho chato, eles ligam 10 vezes para a mesma pessoa. O ideal é ligar 10 vezes para pessoas diferentes, Para 10 pessoas. 10 pessoas, tá entendendo? E não uma semana para outra, entendeu? Então essa é a questão, é você oferecer, né? Oferecer uma proposta para o cliente,
ok? E diz, ó, tô à disposição, aí tu dá um tempo, tu dá uma ligadinha de novo, né, dependendo como é que tá. Qual que primeira coisa: "Augusto, bom dia, tudo bem? Cara, vamos marcar uma vídeo", tu marca a vídeo, quando tu entrar na vídeo com o cara: "Quanto tempo o senhor tem, senhor Marcelo?". "Não, tenho 30 minutos". "Então tá, a gente vai ficar dentro dos 30. E a hora que der os 30 tu vai pedir pra desligar, daí se ele quiser ele continua". Tá entendendo? É respeitar o tempo do outro, essa é a situação, entendeu? Porque esses clientes high ticket, os cara têm dinheiro, então para eles pagar 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, isso não vai mudar, entendeu? Eu com o meu cliente de uma graxaria, o enorme que eu tive esses tempos, o consultor, o consultor dele inventou umas moda, cara, tipo, ele ia gastar uns $500.000 a mais, 2,5 milhões. Eu disse: "Cara, vou jogar contra mim, mas eu quero passar ali no restaurante e sentar na mesa ou passar e te dar um abraço. Tira isso, não precisa, isso é bobagem, esse é bobagem, isso aqui não vai te ajudar em nada, isso". Daí ele disse: "Sério, Renato?". "Sério, cara, eu não preciso te vender isso aí, tu não precisa". Tu tem noção da autoridade que eu ganhei e a segurança que esse cliente tem em mim? Quando foi fechar a graxaria, ele tirou o consultor, chamou só eu. "Renato, isso aqui". "Não, isso daí sim, porque isso". "É isso mesmo? Então pode fechar". Tá entendendo? Eu não preciso vender aquilo que o cliente não vai usar. Isso gera uma autoridade, uma segurança, uma confiança que ele já me indicou para outro cliente, que eu vou vender mais $4 milhões. Tu tá entendendo? Que sempre tem alguém vendo, que o mundo é pequeno. Então assim, tu não pode ser chato, tu não pode ser mole, mas tu tem que ser persistente, que é ligar para 10 clientes novos, ou 10 propostas que estão engatilhadas, tá entendendo? Essa é a conduta que eu, Renato, tomo quanto a vendas, tá entendendo? Nesse sentido, Tá muito bom. desse aí. E para encerrar, já passou quase o nosso tempo aqui, essa venda de 27 milhões que eu fiz, cara, assim, foi absurdo e foi nessa confiança. O cliente me ligou: "Renato, eu tenho uma proposta assim, assim, assado. Se tu fizer esse valor, eu fecho contigo". Consultei meus superiores e fechamos. Só que é uma venda que foram muitos anos acompanhando o cliente, tá? Mas como é que eu resgatei essa venda? Tá lá no meu Instagram. Mas sabe como é que eu resgatei? Eu acompanho o jornal do Paraguai, e ele saiu na capa, ele e o irmão dele. Eu dei um print da capa e mandei: "Parabéns, te felicito, que bom que vai sair teu projeto". Isso não é ser chato. Uhum. E ele disse: Isso é relacionamento. "Sim, Renato, daqui 30 dias tu me chama". E ali saiu 27 milhões e tem um upsell, que chegamos no final, essa venda fechou em 40 milhões. Mudou minha vida, mudou minha vida, da minha família, mudou. E daí eu entendi que é possível, eu achava que era impossível. Mas tu entendeu onde é que tá? Uhum. Eu não fiquei, cara, teve uns 2 anos que eu fiquei sem falar com ele. Fiquei sem falar com o cliente. Quando saiu, eu estava ali, eu estava longe, mas estava perto. Uhum. Eu não estava sendo chato. Quando saiu, eu mandei para ele. E aconteceu isso, tá entendendo? Então o que que eu posso dar como lição? Não seja chato com o seu cliente, mas seja persistente com suas metas e com seus resultados. Não ligue 10 vezes para o mesmo cliente, mas ligue sim para 10 clientes no mesmo dia ou nesse mesmo tempo, tá entendendo? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no final para não nos estender muito. E obrigado pelo convite novamente e parabéns, né? Estou achando fantástico estar aqui novamente com vocês. Nós é que agradecemos. Com Muito top. certeza. Esperamos para os próximos já, né? Ah, claro. A próxima venda de 40 milhões, que passar de 27 eu vou vir aqui contar. A próxima venda que passar de chegar em 30 milhões,
eu venho aqui contar só ela, daí vai ser 1 hora no detalhe. Espero que não demore. É isso Amém, aí. amém. Amém. Cara, brigadão. Brigadão pelo teu tempo aí, de novo. É, aqueles insights e, entre parênteses aqui, entre aspas, né? Provocações que muda a tomada de decisão, né? Com certeza. Que a gente tem Não até saiu mesmo dos episódios. de posicionamento mesmo, porque nós dois somos extremamente técnicos, né? A gente se preocupa, a gente sabe, a gente estuda taxa de aplicação, pô, a gente tá em cima disso. Mas essa parte da venda a gente tá sempre buscando aí se aprimorar, porque a gente precisa vender para poder entregar de fato o que a gente sabe, né? Senão Eu não faz sentido. sempre brinquei, né, que eu escutei num desses podcasts que a empresa ela tem 2 departamentos, né, que é o vendas e o apoio a vendas. Ponto. Né, então saber vender, o resto vai acontecer e tem que acontecer da melhor forma possível. Então não é desprezando ninguém, mas a venda é 2 departamentos, venda e apoio a vendas. Só para fechar esse teu parênteses sobre vendas, eu tenho a vendas como a locomotiva do negócio. A partir dela, eu aumento meu financeiro, eu aumento minha fábrica, eu aumento meu RH, eu aumento, enfim, N coisas. Então, a venda, para mim, é a locomotiva que vai puxar o restante da empresa. Todos são importantes. Se a locomotiva andar sozinha, Hum, não faz sentido. uhum. E não vai ter as entregas, entendeu? Então, mas eu tenho a venda, sim, puxando o braço para o meu assado, que realmente é a venda bem feita, né? Como vender mais e melhor. Essa sim é a locomotiva. Show de bola. Top, muito bom. Obrigado. Fique ligado aí que a gente vai seguir produzindo conteúdo e vamos seguir nessa régua alta aí de convidados. Valeu, gente, um abraço, até o próximo.